Gente bonita do meu Brasil, bem-vindo ao programa A Elite, gente. A casa é sua, é dos seus amigos, é da sua família, porque aqui a gente gosta de gente. Eu sempre começo o programa dando um pitaco na tua vida, ou seja, uma mensagem para te levantar. E hoje eu quero falar sobre superação. Superação não é algo muito fácil, gente, mas é necessário. Existem problemas que nós passamos várias vezes, tentamos nos levantarmos. Quando achamos que chegamos ao lugar que queremos, que acontece, às vezes voltamos 2, 3 degraus anteriores. Muitas pessoas acabam desistindo daí. É por isso que muitos não conseguem alcançar, porque acabam desistindo. Mas eu, Carol Nardi, vim aqui falar com vocês com autoridade. Sou uma pessoa que tive que colocar a palavra superação como meu codinome. Porque eu já entendi que se eu não vencer primeiro a mim mesmo, eu não consigo vencer do lado de fora. E eu já entendi que quando eu repito de ano, ou seja, eu volto a alguns degraus, é porque teve alguma fase que eu ainda não aprendi. Que se eu não aprender na próxima fase, vai me derrubar com mais força ainda. Então o que eu faço? Analiso o que deu errado na primeira fase, o que deu errado na fase anterior, por que eu não fui para a próxima? Anoto, estudo, primeiro pergunto para Deus o que eu preciso mudar. Às vezes a gente quer começar como uma casa, do acabamento, e nem trabalhou na estrutura, no alicerce. Às vezes é necessário deixar o alicerce mais firme para que a estrutura sustente o que você está construindo. Então, persista, respeite o processo e tente até dar certo. A caixa para Forja, Paula Pur, o que você tem para nós essa semana? Obrigada, Carol. E hoje eu estou no fim de um retiro que eu organizo todo ano. É o retiro da Descendência Paula Pur 2026. E nesse retiro eu abordei um ponto muito importante para você aí de casa pensar. Você é ocupada ou produtiva? Você trabalha com ocupação ou com produtividade? Fica aqui que eu quero fazer você repensar nas atividades do dia a dia. A gente fala que está muito ocupada. É aquela agenda cheia, lista de tarefas que nunca acaba. O dia passa voando e aquela sensação de que fez muito, mas chegou a lugar nenhum. Existe uma diferença enorme entre estar ocupada e ser produtiva. E essa diferença, na prática, aparece no extrato bancário no fim do mês. Produtividade real é aquilo que coloca dinheiro na sua conta. É a tarefa que tem retorno direto. Todo o resto, por mais importante que pareça, é ocupação. Isso não significa que ocupação é errada, muito pelo contrário. Significa que quando a gente confunde as duas, trabalha muito, cansa muito e produz pouco. Foi exatamente isso que as mulheres que participaram desse treinamento comigo sentiram na pele. O treinamento da Paula Pur de ocupação versus produtividade foi sensacional, foi incrível. Ele abriu a minha mentalidade. Eu pude enxergar onde eu tô pecando, onde eu tô acertando. Eu vou voltar pra Jacutinga sabendo o que fazer, como ser mais produtiva, como ser uma melhor consultora para as minhas clientes e principalmente como ser mais organizada. Foi muito bom, porque a gente não sabia o quanto a gente ocupa nosso tempo e não produz. Nesse treinamento a gente conseguiu ver isso. O meu objetivo é tentar mudar. Eu já ouvi, esse treinamento, mas hoje eu ouvi de uma forma diferente. Hoje eu tenho mais clareza do que eu preciso fazer, do que como está a minha rotina hoje e o que eu preciso melhorar para ter grandes resultados. A virada acontece quando a gente para de encher o dia de tarefas e começa a se perguntar: isso que eu estou fazendo agora está me aproximando do resultado ou só está me mantendo ocupada? Uma pergunta simples que muda tudo.
Aprenderam? Então, se você quer uma vida mais produtiva e menos ocupada, mais tempo com a família e menos tempo cansada, me chama aqui nas redes sociais porque eu vou te ajudar. É com você, Carol! Desvendando eu, Márcio Aurélio, nosso professor do coração. É com você, professor! E aí, gente boa? Nosso programa é sobre máscaras para viver. Quando a gente faz a primeira aula do curso de psicanálise, eu sempre falo assim, rapidamente, explica para mim quem é você, quem é você? E o pessoal começa a dizer, eu sou o arquiteto, tenho 28 anos, sou casado, pai de 3 filhos, eu já fiz curso de pós-graduação A, B e C e trabalhei em A, B e C. Quer dizer que quando ela explica quem ela é, ela não fala da pessoa, ela fala do personagem, o que eu sou para o ambiente social, o que eu sou para a família. Então, por que a gente precisa se esconder atrás disso? Eu acho que o grande problema é quando a pessoa se protege atrás do personagem. Aí não existe uma pessoa de verdade. E quando não existe uma pessoa de verdade para amar, não há casamento. Quando não existe um aluno de verdade, não há sabedoria no curso. Quando não existe um homem, uma mulher de verdade, não existe sexualidade. Eu acho que o grande problema é não ser de verdade. Eu quero citar novamente a frase do Nietzsche. Nunca se há alto preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Mas pertencer a si mesmo, às vezes, é tretar com esse grande outro. É dizer para alguns, é dizer para um casamento que nós estamos infelizes, que ele já acabou. Dizer para uma carreira que não nos faz ser feliz, o dinheiro não é tudo e eu vou embora, vou seguir um outro caminho. É se despedir de algumas pessoas que nós consideramos amigos, mas que nunca foram verdadeiramente amigos. É fazer coisas que nós precisamos fazer. Quantas dívidas emocionais nós temos? Quantas vezes nós vamos nos perdendo porque não conseguimos pagar as contas que fizemos com a nossa criança interior? Um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser aquilo, e nós vamos nos privando a respeito do outro. Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que fazer um acerto com a nossa alma. E a gente tem que olhar para o espelho, tirar as máscaras. Esse movimento, eu acho que tem a ver com felicidade. Felicidade não é bem-estar, porque tem um monte de gente que tem tudo e sente que não tem nada. Eu acho que felicidade é ser verdadeiro consigo mesmo. CETEP, somos uma das maiores escolas de psicanálise do Brasil, uma das maiores do mundo, com formação no Brasil, Europa, América Latina, estamos chegando nos Estados Unidos, então quero convidar você no telefone que está abaixo, no link que está abaixo, a se inscrever no curso de psicanálise. Até mais, gente boa! Oi, gente bonita! Olha só, hoje eu quero falar com os homens, com os alfas, com os homens de uma casa, seja o esposo, seja o pai, seja o irmão. Por quê? Eu sempre falo, aqui não eu, falamos no programa, né? Porque as terapeutas de sucesso que temos aqui também falam. O homem é um alicerce muito importante da nossa vida, da nossa casa. E lógico, para eu tratar de vocês, eu tenho que trazer alguém que sabe tratar. Porque nós mulheres cuidamos de vocês. Mas hoje eu trouxe alguém que cuida de vocês de dentro para fora. Dr. Rodolfo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Espero, de alguma forma, poder cooperar aí com esse cuidado interno. Gente, olha só, Dr. Rodolfo, ele é um psicanalista, ele cuida de homens, né? Essa geração maravilhosa que não dá o braço a torcer, que nunca fica gripado, que nunca quer ir para o médico, que está sempre bem. Mas é necessário, gente, é necessário cuidar não só do corpo, da mente também. É ou não é, doutor? Com certeza, tem que se cuidar, né? Doutor, define um homem dentro de casa. Bom, um homem dentro de casa é aquele que
assume o papel de fazer uma boa gestão, tanto da esposa, se tiver filhos, dos filhos, e do lar em geral, né? Porém, para ele poder fazer uma boa gestão daquilo que é externo, ele precisa aprender a fazer uma boa gestão interna, né? O que acontece? Muitos homens, todos os homens acredito, né, que tem um projeto de casar, ter filhos e poder cuidar da família. E às vezes no decorrer desse tempo as coisas não saem da forma que ele quer, né? Nenhum homem casa para ruína, para divorciar ou para causar traumas. Mas no decorrer acaba acontecendo de uma forma imprevisível, principalmente no financeiro. Sim. Lógico que tem os percalços, né, do problema financeiro de uma família, de uma empresa, mas e quando aquele homem dá um passo para frente e 3 para trás? Um passo para frente e 3 para trás. E não sabe o porquê. Acontece tantos problemas financeiros. Isso pode ou tem a ver com o emocional dele, doutor? Olha, eu acredito que sim. O homem, de um modo geral, ele se cobra muito, né? Todos nós, numa certa medida, nos cobramos. Sim. Mas o homem, existe uma pressão social muito forte para que ele tenha essa autocobrança mais acentuada nele. E com a autocobrança, sem muito espaço para poder falar das próprias emoções, é onde a gente acaba vendo algumas descompensações em várias áreas, inclusive na doméstica, os excessos, algumas questões que deveriam ser melhor percebidas emocionalmente pelo homem, ele normalmente apresenta um pouco mais de dificuldade em fazer essa gestão, justamente pela dificuldade que ele tem de saber se enxergar por dentro também. Isso acontece até com os homens quando criança, né, doutor? Sim. Porque o homem criança, ele é muito cobrado na escola, quase não é falado, porque se ele fala ele demonstra fraqueza, né? E até mesmo no consultório, acho que é mais difícil um homem procurar uma ajuda do que a mulher. A mulher, ela, até por não ter tanta resistência social, ela se sente mais confortável em buscar muitas vezes uma ajuda. O homem, normalmente, ele chega para mim quando ele realmente já percebeu que ele está num nível mais de sofrimento muito mais elevado, mais contínuo, e ele realmente percebe que ele não está funcionando bem. E aí, normalmente, ele vem. E aqui, Carol, só para poder concluir em cima desse raciocínio, um grande tabu, um grande preconceito é não falar a respeito, por exemplo, da questão emocional, principalmente do homem, como se não falar sobre algo trouxesse algum tipo de solução. Então eu não vou falar sobre a fraqueza, e na verdade não, nós como seres, inclusive biológicos, temos alegria, tristeza, raiva e medo, e não tem problema nenhum você sentir. O problema é que quando você não fala, como se tivesse uma solução, na verdade você não soluciona, você é como se introduzisse aquela emoção e de uma outra forma ela acaba saindo de forma descompensada. E aí é onde acontecem alguns problemas justamente por essa dificuldade em fazer essa gestão emocional. Eu costumo sempre falar que vergonha, às vezes a pessoa já está passando, né? Ela só vai escolher a vergonha que ela quer passar. Porque por um pai de família, às vezes ser viciado, seja lá qual for o vício, não está dando suporte, vê às vezes a mulher dentro de casa tendo uma energia masculina e ele se incomoda com isso, eu tenho certeza. Sim. Mas muitas vezes ele se abandonou, né? Então, quer dizer, ele já está passando por essa vergonha, né? Então, às vezes, procurar uma ajuda, mas eu vou demonstrar. Não, você só vai trocar vergonha, só que dessa vez é uma vergonha que resolve. Ou não é, doutor? E aqui também acho que é importante a gente falar que não é uma forma de solução, mas é uma alternativa errada e que muitos homens foram incentivados a buscar, é através de outros recursos para buscar uma regulação emocional. Sim. Então, não à toa, a gente vê muitas alternativas sendo apresentadas por homem que trazem ele a algum certo nível de vício
E, na verdade, esse vício é uma tentativa de trazer essa regulação emocional. É uma fuga? É uma espécie de fuga. Por exemplo, o consumo do conteúdo adulto de forma exacerbada. Que tem crescido muito. Exatamente. São cerca aí de 75% aproximadamente de pessoas que fazem isso, que começa por uma curiosidade, depois a pessoa ela vai fazendo daquilo um recurso para tentar se regular emocionalmente, e aí ela percebe que ela está cada vez mais inserida nesse espiral que é muito difícil de sair. E aí traz uma série de comprometimento, de comportamento, de controle de impulso, que acaba refletindo no ambiente dela. Quer dizer, é um abuso que vai chamando o outro, exatamente, né? Exatamente. E nós estávamos conversando no bastidores, você falou algo muito importante, né? Que quando feito uso de qualquer vício, seja ele o conteúdo adulto, vem a dopamina, que é aquele prazer momentâneo, Exato. e depois vem Exato. um sentimento de depressão, de Exato. culpa. Exato. Explica um pouquinho para nós. Se a gente fosse, por exemplo, a questão do consumo de conteúdo adulto, né? Normalmente, assim, ele tem um formato de acesso em que a gente tem um estímulo, a resposta e um reforço. Então, diante de uma frustração, seja ela qual for, no final do dia, onde a pessoa está emocionalmente mais rebaixada, é onde normalmente se faz uso disso. Normalmente. Para tentar regular algo, né, na busca desse prazer compensatório. Só que, na verdade, essa tentativa ela é em vão, porque essa dopamina ela acaba não sendo bem aproveitada. Lembrando também que a dopamina ela não é só um hormônio, uma substância do prazer. Ela também é responsável pela motivação. Então, não à toa, uma pessoa, quando ela faz uso disso, ela sente a energia dela um pouco mais drenada, rebaixada e sem ânimo para realizar tarefas que vão exigir dela uma entrega maior. Ou seja, humanamente dizendo, ele acaba se sentindo inútil. Exatamente. Culpado muitas vezes, incapaz de lidar com algumas situações, uma dificuldade, como há um comprometimento do córtex pré-frontal diante disso, que é responsável também pelo controle de impulso, algumas situações que precisam ser melhor freadas e geridas por ele está comprometendo isso também. Então, às vezes até o próprio córtex que ele usa para tentar frear acaba sendo ineficaz, e o certo é adotar outras alternativas para tentar mudar esse padrão de comportamento. Olha, gente, é um assunto muito interessante e lógico que a gente não consegue falar isso num programa só. Eu quero trazer a doutora aqui com muito mais dicas e lógico, nós sabemos que o homem em si, ele não vai procurar ajuda e muitas vezes não vai nem confessar que está diante desse problema. Mas a mulher é mulher, gente. Vamos conversar aqui, ó, eu e você. A mulher, ela sempre sabe. Às vezes ela não fala para não causar conflito, finge que não vê para não doer, mas a mulher, ela sente na casa dela, às vezes, algo descontrolado, tanto com o marido, com o filho, né? E como é que faz? Acusa, fala, eu vi que você fez, não vai adiantar. Muito pelo contrário, vai fazer ele se sentir mais culpado. Então, o doutor vai deixar uma dica aqui para você que é mulher, para ajudar seu marido, ajudar seu filho, percebeu, identificou, acusar, não vai adiantar. Eu sou mulher, gente, eu sei que o primeiro instante vai sentir raiva, ódio, mas é como nós estávamos falando, você vai só escolher a dor. Ou você vai escolher a dor de perder a tua família, ou você vai escolher a dor de engolir um orgulho e lutar, ajudar a sua família. Doutor, por favor, fala com a mulher. Claro. Existe uma frase que eu ouvi muito, que ela diz assim: não é porque eu cresci apanhando que eu vou ensinar batendo. O que isso significa? Às vezes a gente tem a ideia, Carol, de que determinadas pessoas ou determinados comportamentos a gente tem que tentar resolver eles agindo com excesso de rigor ou com muita intensidade. E na verdade não é isso. Se a gente olhar para uma camada mais profunda, uma pessoa como essa ou outras também, não que a gente tenha que ser permissivo e tirar uma autorresponsabilidade, não é essa a questão, mas a gente tem que mostrar um apoio que está junto, mas que é uma jornada da própria pessoa e não só acusar, porque ouvindo muitos homens, muitos deles gostariam de sair de uma situação sozinho, mas não conseguem. Então, se ele já se sente acusado, ter mais uma acusação sobre algo que ele não consegue resolver,
eu entendo que não é a solução. Também como excesso de permissividade também não é. Eu tô junto com você, mas existe uma autorresponsabilidade sua que eu estou junto com você, mas para que você saia. Eu quero que você faça a sua parte também. Exatamente, isso é intransferível. Então, o que o doutor está dizendo? Fala assim, olha, não precisa me confessar, eu sei, já percebi que você está passando por um problema, mas a gente tem duas opções aqui. Ou me uno com você e você vai procurar uma ajuda, Sim. ou realmente a gente vai ter que parar por aqui, Exatamente. porque vai me adoecer também. Exatamente, Não é isso? Perfeito, Carol. É isso, perfeito, doutor. perfeito. Olha, gente, as redes sociais do doutor está aqui, fala que você assistiu no programa, procure ajuda. Antes de você jogar tudo pro alto, faça a sua parte. Agora, se comprometer sua emoção e você ver que realmente não quer, como o doutor falou, né? Eu acho que lutar pela nossa família é lutar por nós mesmos. Porque amanhã a gente vai falar assim, olha, eu tentei. Não deu porque não quis, mas eu fiz a minha parte. É isso aí, Carol. Bota mais vezes? Com certeza, só convidar, à tua disposição. Gente, olha, o programa Elite fica por aqui, com essa entrevista maravilhosa. E você, homem, é muito importante para nós. Você não tem noção do poder que você tem dentro de uma casa. A mulher, ela traz dentro de uma casa prosperidade financeira. Sabe quando? Quando você cuida dela, ela se sente acolhida. Mas eu entendo que muitas vezes você quer e não consegue. O programa Elite e esse doutor maravilhoso vai te ajudar, comprando a sua briga e torcendo por você e pela sua família. Um grande beijo, já voltamos. Você está na Sala VIP. Fique agora com a nossa programação. Boa conversa, bons momentos, onde as histórias ganham voz. Sala VIP com Renato Lisboa, porque toda grande história merece ser contada. Ei, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Sala VIP e eu já estava com saudades de vocês. Estavam com saudade de ouvir sobre livros, cultura e literatura? Pois é, nós chegamos hoje nessa manhã de domingo com muito conteúdo de valor para você. E para a gente já começar esquentando sua manhã de domingo, eu quero contar para vocês uma cobertura sensacional que nós fizemos na cidade de Lagoa Dourada, em Minas Gerais. Um lançamento de um livro que conta a história da família Rezende. Rezende com Z e Rezende com S. Afinal das contas, Rezende com Z e com S é a mesma família. Coisa de cartório, foi isso que disse os membros da família que estavam lá. Mas a história, ela conta o legado do português José de Rezende Costa, que saiu de Portugal e desembarcou em Lagoa Dourada, Minas Gerais, 300 anos atrás, e que a partir dele veio o legado aí da família Rezende em toda a região, e nós estivemos lá para cobrir o livro Passatempo, mas não passa a saudade, de Sara Etel e José Carlos. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante a cobertura. Roda aí, produção. Ei, pessoal, Renato Lisboa, direto de Lagoa Dourada para a Sala VIP. Hoje nós estamos aqui no 26º encontro dos Rezendão, família Rezende com S e a família Rezende com Z. Um encontro muito bacana e hoje a gente marca a história do lançamento desse livro. Passatempo, mas não passa a saudade, da Sara Etel e do José Carlos. E é interessante que no subtítulo ela coloca os Rezendes, Rezende com Z e com S, de Minas Gerais para o mundo. Ela conta a história de 300 anos, né, que o português da família Rezende chega a Lagoa Dourada e de Lagoa Dourada vai para o mundo. Hoje, mais cedo, tivemos aqui a inauguração da placa dos Rezende, comemorando esses 300 anos da chegada do Rezende aqui em Lagoa Dourada. E esse livro vai deixar esse legado, justamente contando parte aí dessa história. Fica o convite para você que é Rezende, ou você que não é Rezende, conhecer a história desse livro da Sara Etel e do José Carlos, uma história maravilhosa que relaciona com a história do Brasil.
Muito obrigado, Renato Lisboa, diretamente de Lagoa Dourada, Minas Gerais. O livro resgata 300 anos de história da família Rezende, em Minas Gerais, após 4 anos de pesquisa. Escrita por Sara Etel de Rezende, com colaboração de José Carlos do Carmo, a obra Passa Tempo, mas não passa saudade, narra a trajetória dos descendentes desde o Brasil colônia até os dias atuais, misturando pesquisa e romance. Após 4 anos de intensa dedicação em pesquisa documental, chega ao público o livro Passa Tempo, mas não passa saudade. Os Rezendes de Minas Gerais para o mundo, de autoria de Sara Etel de Rezende, com a colaboração de José Carlos do Carmo. Olha, primeiramente eu queria falar sobre a vida do meu pai. O que ele fez, o que ele construiu. Olha, o meu sentimento é de pertencimento. A minha história, a história dos meus ascendentes, pertencem à história do Brasil. A obra propõe um mergulho profundo nas raízes de uma das linhagens mais tradicionais do Estado, resgatando um legado que teve início há mais de 3 séculos. A narrativa remonta ao período do Brasil colônia, quando o primeiro Rezende desembarcou no país. Ao longo das décadas seguintes, seus descendentes traçaram uma jornada de superação e pioneirismo. No caminho das Alterosas, a família deixou marcas indeléveis em diversos episódios fundamentais da construção da história mineira e brasileira. Um dos grandes destaques do livro é a recriação da travessia de João de Rezende Costa. Escrita em formato de romance, a viagem que partiu de Portugal rumo ao interior de Minas Gerais ilustra de forma vívida os árduos desafios enfrentados na época da colonização, transportando o leitor para a realidade crua e fascinante da formação do Brasil. O resgate das raízes e da memória nacional. Avançando até os dias atuais, o livro não se limita a ser apenas um registro genealógico, mas atua como um guardião de memória afetiva. A obra resgata em detalhes a vida nas antigas fazendas, o cotidiano e a estrutura das propriedades que serviram de berço para a família, a força dos laços familiares, as conexões e tradições que atravessaram gerações e se mantiveram vivas, o valor da ancestralidade, a reafirmação constante sobre a importância de conhecermos e valorizarmos nossas origens. Mais do que contar a saga dos Rezendes, o livro deixa uma mensagem universal sobre pertencimento. Como o próprio título poético sugere, a obra mostra que, embora os anos corram como um passatempo, a saudade e o legado permanecem. A história de nossos antepassados está, de forma definitiva, cravada na memória do nosso país. Nós vamos agora para uma entrevista sensacional com Ângela Passadori, mentora, escritora, coordenadora de livros, e ela vai contar um pouco da história das várias obras que ela já publicou na Editora Lisboa. Então aguenta já, logo depois dos comerciais, Ângela Passadori comigo, uma entrevista sensacional para vocês. Pessoal, eu quero trazer aqui uma novidade para você. Você que tem dúvida aonde comprar o seu livro, comprar a sua obra-prima, ou ter aquele ambiente que parece a sua casa, cheio de conexão, pessoas com conhecimento literário para poder indicar a melhor obra para você? Bom, se você tem essa dúvida, não vai ter mais. Eu indico Livraria Drummond. Ela fica ali na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, o local adequado para você comprar sua obra-prima. Ei, pessoal, voltamos agora com uma entrevista sensacional com Ângela Passadori, mentora, escritora, coordenadora de livros. E você vai conhecer a história dessa mulher, que um dia eu convidei para ela poder coordenar um primeiro livro, e ela achou que ela não seria capaz. Ela pediu para pensar alguns dias. E aí, alguns anos depois, é uma potência coordenando livros, né, Ângela? Como que foi atravessar essa jornada de aquele medo inicial, não sei se eu dou conta, se eu vou conseguir, e hoje estamos aqui com 4 livros sobre a sua coordenação, vem mais 5 livros aí, um playbook aí, sendo preparado aí até o final do ano. Conta um pouco pra gente sobre essa jornada, essa trajetória. Bem, obrigada por me chamar para participar da Sala VIP, Renato, é uma honra e é uma alegria poder contar para vocês como é que foi essa jornada inusitada. 2 anos atrás, nem 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando você me convidou, eu já tinha o desejo de fazer isso, mas não sentia o chamado, de fato.
e quando você me convidou foi uma grata surpresa ter o aceite vindo de dentro de mim. Porque num primeiro momento eu falei mesmo para você, eu me lembro, deixa eu pensar. Mas na verdade eu queria levar para o sonho. Eu queria deixar aquele seu chamado reverberar em mim. E foi incrível que em 20 dias depois desse convite e do meu aceite, eu já tinha 20 autores, você se lembra disso, né? Dezembro de 2024, já tinha 20 autores comigo. Então, um sonho que era meu, que eu já tinha um desejo há um tempo, trazer um livro para o mundo, com vários especialistas, aquela foi a oportunidade e depois você sabe que eu não parei mais, né? É verdade, Ângela. Agora, um interessante é que, às vezes, a pessoa, quando ela vai publicar um livro, vai coordenar um livro pela primeira vez, ela sempre procura um tema mais generalista, um tema que mais pessoas possam analisar para poder escrever, e você não. Você já foi num tema ali bem nichado ali, foi bem só específico. Especialistas ali de Actual Learning, né? E mesmo assim, com uma rapidez fantástica, você conseguiu publicar e vencer esse desafio. E aí depois você foi trazendo outros desafios também, né? É verdade. Os 2 livros que nós fizemos de Action Learning foram marcos muito importantes, inclusive para a comunidade de especialistas nesse método, que nós não temos muitas pessoas aqui no Brasil e já era um desejo, como eu mencionei, de ter um livro com vários autores trazendo suas experiências, suas habilidades e todas as possíveis aplicações com esse método, que é um método de aprendizagem e solução de problemas em grupo. Agora, Ângela, conta um pouquinho para as pessoas o que é Actual Learning, que a gente fala, tenho certeza que muita gente ali está batendo cabeça sem saber o que é. Pois é. Conta um pouco para a gente de maneira bem rápida. Sim, o Action Learning é um método de aprendizagem e solução de problemas em grupo. Problemas reais, urgentes, importantes, e nós ativamos a inteligência coletiva e aprendemos enquanto resolvemos um problema de uma pessoa ou de um time. É muito utilizado tanto para pessoas físicas, para pessoas que querem aprender mais sobre a sua liderança, sua autoliderança e resolver problemas, e também é um método muito utilizado dentro das empresas. Depois desses 2 livros, o Actual Learning 1, o Actual Learning 2, né, o do Problema Solução 1, do Problema Solução 2, vieram livros de mulheres, em que você focou em dar voz às mulheres. E é interessante porque eu sempre falo, quando eu vou fazer uma análise, né, do escopo de quantos escritores a editora tem, e a gente vê as mulheres dominando assim de forma massiva. Você acredita que as mulheres hoje elas estão mais propensas a falar, a se abrir, a realmente expor sua voz para o mundo? Sim, acredito. E temos visto isso e vivenciado isso com as autoras que eu tenho trazido. Agora, teve um desafio aí, porque você fez o que eu vou fazer da vida agora, Mulheres, que foi um livro para mulheres 50 mais. E aí depois você veio com o desafio do que eu vou fazer da vida agora para homens. Que, inclusive até falei com você, olha, tá nichando demais para o público masculino, não vai dar certo. E você foi lá, né, água mole, pedra dura, e fechou o livro e trouxe vários homens. Uma obra maravilhosa que está sendo lançada agora no dia 7 de agosto. Conta um pouco de como que foi essa jornada com os homens. Bem, o livro das mulheres, você falou que é um livro escrito para mulheres 50 a mais. Faço uma correção. É um livro escrito por mulheres 50 a mais para mulheres de todas as idades, porque essas mulheres têm muita história para contar, inclusive para pessoas que são jovens há menos tempo. Agora, esse livro dos homens, como você bem disse, você disse na época, Ângela, não vai dar certo. Os homens não falam das suas fragilidades. E o objetivo era trazer um espaço de segurança no qual os homens poderiam trazer as suas fragilidades, trazer experiências, de alguma maneira, nesse momento de violência que a gente está vivendo, eu entendi que era um chamado, que de alguma maneira eu percebo mulheres e homens muito separados.
Até porque, por causa desse período de violência, da dificuldade em viver nesse momento de diversidade. Então, esse chamado que veio do meu coração foi como uma forma de aproximar um pouco mais. Conta um pouquinho pra gente como é essa história de coordenar livros. Acabou virando uma profissão. Acabou. Muitas pessoas hoje têm a profissão de coordenar livro, que é uma das novas profissões emergentes aí desse novo mundo. Tem sido muito especial esse movimento. Inclusive, no livro que nós não comentamos ainda, que é o Jornadas que Transformam Mulheres, Vidas, Negócios e Carreiras, que lançamos em maio deste ano, eu trago essa trajetória, desde o seu convite até todo esse movimento que tem acontecido. E isso tem me conectado, eu já sou uma pessoa de muitas conexões, só que isso tem aberto novas portas, novas oportunidades. Ângela, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Uma frase final de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Conhecer os livros, conhecer também o escritor que tem dentro de si. Sim, várias pessoas não acreditam que tem uma história para contar. Que quando são chamadas para participar de uma obra como essa, como uma das nossas obras, falam, por que eu? E é muito importante que cada um descubra esse escritor que tem dentro de si, porque as histórias, mesmo nos nossos momentos aparentemente ordinários, temos algo extraordinário. Eu costumo sempre falar, você tem uma história dentro de você. E se você não contar essa história, você vai morrer com ela. Então, olha para dentro, tira essa história, coloca no papel, publique, dê oportunidade ao mundo de conhecer mais você. Pessoal, nossa, como que é gostoso ouvir histórias, né? Como que é gostoso estar nesse lugar de entrevistar pessoas que têm experiências na área da literatura, da cultura, que trazem novidades e coisas muito interessantes para poder preencher aquele vazio de conhecimento, né, que a gente tem. A Ângela Passadori foi uma delas que veio hoje e contou um pouquinho de como é coordenar livros. E você quer saber mais? No domingo que vem, a gente vai estar aqui de novo com mais um convidado especial para você. A gente seleciona durante a semana quem que vai ser a pessoa que vai vir para poder preencher esse vazio de conhecimento que você tem. Para poder chegar aqui e a gente expandir, né, com muita sabedoria. Então, aguarde. Hoje já está chegando ao fim, mas domingo que vem a gente vai trazer muita coisa boa para você. Sala VIP volta domingo que vem. Tchau, pessoal! Já sabe, né, gente? Semana que vem tem muito mais para você. Não assiste sozinho, não. Chama alguém que quer ficar forte. Aqui e aqui, porque aqui no programa Elite, nós trabalhamos para isso. Para tornar você e a sua família e seus caminhos vencedores. E ó, acredita no Pai que o mal é isso aí, ele cai. Tchau!